Eu sou Hermínio Ismael de Araújo Júnior, sou professor do Departamento de Estratigrafia e Paleontologia da Faculdade de Geologia da UERJ e responsável aqui pelas disciplinas de Paleontologia para graduação em Geologia e também pela disciplina de Geologia do Quaternário para graduação em Arqueologia. Bem, estou aqui com um belíssimo fóssil nas minhas mãos. E toda vez que a gente pensa em fóssil, a gente pensa em paleontologia, pensa num paleontólogo, pensa em dinossauros, pensa em trilobitas e pensa, obviamente, num fóssil muito bem preservado, como é o caso desse belíssimo peixe fóssil que eu estou aqui na mão, que é um peixe do Cretáceo, de cerca de 110 milhões de anos, da bacia do Araripe, uma importante bacia sedimentar aqui do Brasil, talvez uma das mais importantes do mundo. Bom, quando a gente pensa num fóssil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um fóssil completo, com todas as suas partes representadas, como é o caso desse aqui. Mas isso que acontece no nosso registro paleontológico é uma exceção, porque de um modo geral os fósseis não ocorrem tão completos assim, e é difícil inclusive encontrar os fósseis. Bom, a gente sempre pensa na verdade no produto final, a gente sempre esquece de pensar em todos os processos que esse dado organismo enfrentou após a morte dele, até estar aqui agora nas nossas mãos sendo gravado nesse vídeo. Quando o organismo morre, ele tem que, de certo modo, resistir aos processos que são destrutivos dos ambientes. Então ele vai enfrentar um conjunto de processos após a morte, que são processos que podem destruí-lo por completo. E, na verdade, isso acontece de fato. Muitos dos organismos que viveram no passado não ficam preservados. Uma pequena parcela vai ficar preservada, não necessariamente completo com esse fóssil que nós estamos vendo aqui. Podem ser encontrados desarticulados, fragmentados. Então, vai existir um conjunto de processos que vai alterar esse resto orgânico depois que esse organismo morre. O organismo ele pode sofrer desarticulação, no caso de um vertebrado, ele pode ser pisoteado, um organismo necrófago pode se alimentar dos restos de uma carcaça. Depois que ele é soterrado, ele pode sofrer compressão, ele pode ser completamente degradado até após o seu soterramento. Então percebam que a fossilização é quase que um milagre, porque apenas praticamente 1% do que viveu no passado deixou o registro fossilífero. Então, quando olhamos para um belíssimo fóssil como esse, estamos olhando para apenas 1% do que viveu no passado. Bom, esses processos que os organismos enfrentam após a sua morte são processos que, de modo geral, são destrutivos. A gente pensa, por exemplo, num necrófago que lá na savana africana, se a gente pensa numa hiena, por exemplo, que vai predar o resto de uma carcaça, a tendência é que essa hiena comece a desarticular e a fragmentar essa carcaça de um outro mamífero que está lá se decompondo. Ela vai arrancar partes, vai levar partes para outros lugares e a tendência é a decomposição completa desse material. Porém, mesmo passando por esses processos, alguns organismos podem ainda se preservar no registro fossilífero. Quando se preservam, esses processos que ocorreram no passado, como o transporte, a desarticulação, a própria necrofagia, vão deixar registro de que eles ocorreram. Basta pensar no caso de uma hiena, no exemplo que eu acabei de dar. Uma hiena ela pode deixar marcas dos dentes dela sobre os ossos daquela carcaça. E os ossos podem então se preservar junto com aquelas marquinhas de dente, para no futuro, quando o paleontólogo encontra um fóssil, contar um pouco dessa história que ocorreu entre a morte do organismo e o momento em que ele foi encontrado por um pesquisador. Bom, o pesquisador dentro da paleontologia responsável pelo conhecimento desse tipo de conhecimento é o tafônomo. Ele estuda dentro de uma sub-área na paleontologia chamada tafonomia, que estuda todos esses processos que ocorrem após a morte do organismo até o momento em que ele é encontrado como fóssil. Então é o tafônomo que vai estudar todos esses processos, à semelhança do que nós vemos na criminalística. Na criminalística, o pesquisador, o criminalista que chega lá para avaliar aquele cenário, ele a partir do cenário consegue interpretar os processos que ocorreram no passado e que levaram à morte de uma dada pessoa. Do mesmo modo, na tafonomia, o tafônomo vai olhar para o fóssil e reconhecer todos os processos que ocorreram da morte daquele organismo até o momento que ele foi encontrado como fóssil. Então, toda vez que virem um fóssil, lembrem, ele passou por um conjunto de processos, de um modo geral destrutivos, até que eles ficassem efetivamente preservados. E são, portanto, um milagre da natureza. Obrigado.